Boa noite, povo de Deus. Estamos juntos e misturados para mais uma ministração da graça de Cristo, né? Essas ministrações que tem nos feito crescer, nos fortalecer, né? Para enfrentar o mal e os nossos inimigos, né? E nos mostrar aonde que nós estamos sentados, qual é a nossa posição entre nós e Deus. Aí o Evangelho nos mostra que é na palma da mão do Pai, da onde ninguém pode nos tirar de lá. Amém? Então você está convidado para sentar aí no seu sofá. Eu não sei onde você vai estar sentado. E assistir esse vídeo até o fim. Mesmo que você não possa assistir até o fim, eu recomendo você pausar aonde você parou, né? Pausou, e voltar, quando você tiver um tempinho, você volta dali da onde você pausou. Porque hoje nós vamos dar continuação no estudo que nós estudamos quarta-feira, né? Onde eu me justifiquei. Porque eu não oro assim ao público, né? Porque quem assistiu esse vídeo viu me justificando. Eu entendo, não é necessário todo mundo entender da mesma forma, mas eu entendo que oração, nesse pacto que nós vivemos hoje, é confidencial entre você e Deus. Então, quem é que deve orar? Eu não sou contra a oração. Quem é que deve orar? É você e Deus. Se eu tiver que orar, é entre mim e Deus. Eu vou contar os meus problemas para Deus. Eu não posso contar os seus problemas porque você não falou nada para mim. Como que eu vou orar a Deus, pedir a Deus por você, se você não contou nada para mim? Você não contou os seus problemas para mim e nem deve contar. Amém? Então é você e Deus. Mas hoje eu quero aprofundar um pouco mais nessa história, né? Porque por aí, todo mundo, quando ora, além de orar pelos outros, ainda ora em nome de Jesus, né? Por que eles oram em nome de Jesus? Vamos ler aqui a nossa primeira passagem para nós entender. Abra a sua Bíblia. Eu não falei o tema, né? Porque não faz sentido orar a Deus em nome de Jesus. Não tem sentido nenhum, não faz sentido nenhum você orar a Deus em nome de Jesus. Eu orar a Deus em nome de Jesus. Como todo mundo faz, menos os que estão em graça. Os que estão em graça, eles oram, mas não oram em nome de Jesus, né? Porque nós temos um Deus, e esse Deus está presente em todos os momentos das nossas vidas. Então, esse é um dos motivos que nós não oramos em nome de Jesus. Nós oramos ao próprio Deus, né? Nós falamos direto com Ele. E vamos ver se nós achamos alguma justificação na Bíblia, né? Que não adianta eu chegar aqui para você, falar de um lado, puxa para o outro, e não lhe mostrar a passagem bíblica que a maioria, aquele que não vive em graça vai dizer heresia. Heresia porque ele não mostrou na Bíblia, não está escrito isso. Então é heresia. Então vamos mostrar essa justificação biblicamente. Amém? Por isso que eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16. Abra aí a sua Bíblia no livro de João, capítulo 16. Nós vamos ler do 23 até o 27. Amém? Hoje a nossa ministração ela é muito nutritiva,
para você que deseja viver a graça de Cristo. Andar em graça, né? Sem mistura, sem braganha. Porque quando você conhece o seu Deus, você não anda atrás de braganha, né? E falando em braganha, quarta-feira passada eu fui domingo, acho que foi domingo, né? Não sei se eu falei quarta e falei domingo também. A partir de janeiro, essas ministrações de quarta-feira vai ser feita praticamente sem usar a Bíblia. Nós vamos ver instruções de vida. Essas instruções de vida que tem base no Evangelho de Cristo, tem sentido. Nós podemos não lermos a Bíblia, mas nós vamos ver que ela tem sentido quando você leva a vida dessa maneira. Amém, meus amados? Então, a partir do ano que vem, nós vamos ter praticamente o ano todo nessas ministrações. Até porque, né, os crentes, principalmente os crentes evangélicos, eles querem seguir o povo judeu. Todo crente quer seguir o povo judeu, os costumes judeus, né? Mas de janeiro em diante eu vou mostrar para você que mesmo por mais esforços que os crentes têm feito para viver os costumes do judaico, eles não fazem os que os judeus fazem. Não faz. E querem ser igual aos judeus, mas não faz o que eles fazem. E não é só os judeus. Só para você ter uma noção, né, do que vai sair tratado, não só a partir da primeira, não venha você assistir aqui essas ministrações a partir de janeiro, às quarta-feira. Na primeira ministração você já vai ficar sabendo de tudo. Porque quando você entra na escola, você não vai só um dia. Você fica 8, 10 anos na escola aprendendo. Amém? Então, a partir do ano que vem, eu creio que no ano inteiro, nós vai ter assunto para isso. Porque quando eu olho para os judeus, eu vejo que os judeus, sinceramente, eu sou um povo próspero, sou um povo sábio, mas eu não vejo a prosperidade nos judeus, né, a sabedoria dos judeus, porque eles são religiosos. Porque você não vê um religioso dentro de uma igreja, você não vê um judeu dentro de uma igreja evangélica. Você não vê. E os japoneses? Você tem visto algum japonês dentro de uma igreja evangélica? Os japoneses também são prósperos, são um povo sábio. Então você já vê que o ninho da história não é ter uma religião para frequentar. Não é esse o caminho. Chinês, você tem visto o chinês dentro de uma religião evangélica? Você não tem. Mas é o povo que mais tem crescido financeiramente. Amém? Então, nesse ano que vai entrar em 2026, pelo ano inteiro, nós vai ter esse assunto para nós entrar aí dentro. Amém? Bem, mas o assunto de hoje é saber orar, é aprender a orar. Amém? Então, abra sua Bíblia de João, capítulo 16, nós vamos ler do 23 ao 27. Versículo 23. Naquele dia, essas palavras aqui são de Jesus de Nazaré. Presta atenção no que está escrito. Porque esse é o problema dos religiosos, principalmente os evangélicos. E principalmente os pastores que ensinam o povo. Né? Que eles não prestam atenção no que lê. Eles acham que estão lendo o livro da Ana Maria Braga. E isso aqui não é o livro da Ana Maria Braga.
Então tá aqui, ó. Naquele dia, nada me perguntareis. Nada naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedireis alguma coisa, palavra de Jesus de Nazaré, se pedireis alguma coisa ao Pai, ele vos acontecerá, concederá. Em que? Em meu nome. É aqui que os religiosos se perdem. Querem orar em nome de Jesus. Tudo. Se o religioso vai tomar água, eu vou tomar água agora, em nome de Jesus. Tudo que os religiosos faz é em nome de Jesus. Por conta de quê? Por conta deste versículo aqui. Mas vamos lá. Em nome de Jesus. Então, eu já expliquei, eu tenho explicado e volto a explicar, tocar na mesma tecla, né? Eu marquei uma reunião. Se aproximou o dia da reunião. Eu sou empresário, marquei uma reunião com outros empresários. Chegou o dia da reunião, não pude ir, não vou poder ir. Não vou poder ir. E agora? Eu mandarei um gerente, eu mandarei meu filho. Ou um gerente ou meu filho. Para quê? Para ir me representar nesta reunião. Chegando lá, o que é que ele vai dizer? Meu pai, não, no caso do meu filho, né? Meu pai não pôde vir. Eu estou aqui em nome de quem? Em nome dele. Então, tudo que ele resolver ali, tá ok, tá certo. Mesmo que ele tenha tomado alguma decisão errada, que no meu caso eu não tomaria, mas eu sou o quê? O responsável. Eu vou assumir qualquer erro que ele fizer nessa reunião, qualquer decisão que ele tomar nessa reunião, eu vou assumir, porque ele está lá em meu nome. Eu não pude estar lá. Então está aqui o esclarecimento de Jesus. Ele não poderia estar em todos os lugares, mesmo sendo o Deus, o próprio Deus, estando naquele corpo, mas ele estava preso, Deus estava preso naquele corpo, né? Aquele corpo estava limitado, porque era um corpo humano. A carne humana, ela não pode estar em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Deus estava naquele corpo. Mas estava no corpo humano, limitado. Uma vez que Deus estava preso, ele é espírito, e entrou no corpo, ele ficou preso naquele corpo. Ficou limitado. Então é o que Jesus está tentando explicar aqui. Vocês vão pedir em meu nome, eu não vou poder estar lá. Vamos continuar mais, porque não acabou não. Versículo 24. Olha o que ele falou. Até agora, tendes pedido em meu nome, né? Até agora, perdão, se eu ler bem direitinho, é por isso que eu falo para vocês. Você que tem o desejo de ler, gosta de ler a Bíblia, e tem o desejo de aprender a ler a Bíblia, que não é um livro da Ana Maria Braga, então você tem que tomar cuidado no que está lendo, com cuidado, muita atenção. Até agora, nada. Jesus de Nazaré, junto falando isso aqui, não é uma profecia. Isso aqui é um diálogo. É um diálogo que Jesus está tendo com os discípulos. E o que é que Jesus, ali junto com os discípulos, o que é que ele falou? Aqui, ó. Até agora, nada tem despedido em meu nome.
até agora. Por quê? Por que os discípulos não pediram nada em nome dele? Porque ele estava presente. Ele estava presente. Né? A mesma coisa, volta a tocar, vamos voltar para a minha reunião. A mesma coisa que eu marquei a reunião com os empresários, vou para a reunião e meu filho vai comigo. Está nós dois lá. Ele pode dizer que está ali em meu nome? Não, porque eu estou lá. Ele não pode, eu estou aqui em nome de meu pai. Não, porque o pai está lá. Está presente. E é o que Jesus está tentando explicar para os discípulos aqui, né? Falando com os discípulos, que aqui é um diálogo, não é uma profecia. Está falando com os discípulos que a religião hoje não entende e se perde em tudo que vão ler. Porque eles não respeitam a cronologia bíblica. Eles não respeitam e se perdem. Eles não respeitam a quem a palavra está sendo dirigida e se perdem. Amém, meus amados? Então, isso aqui não é um livro da Ana Maria Braga. Isso aqui é um livro que precisa ser entendido, compreendido, respeitado. Amém? Até agora, nada tem despedidos em meu nome. É lógico, ele está ali. Ele está ali presente. Pede e recebereis. Pede. Até agora, no meu nome, vocês nunca pediram nada. Porque eu estou todo o tempo com vocês. Mas quando vocês pedirem, pede e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Versículo 25. Estas coisas vos tenho dito. Jesus de Nazaré tinha dito estas coisas, né? Que coisa? Que eles não tinham pedido em nome dele nada ainda, mas eles iam pedir. Eles ia chegar um momento que eles iam pedir em nome de Jesus. Bem, estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Olha, por meio de figuras, parábolas. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações. Vai chegar a hora que eu não vou falar mais por meio de comparações. Eu vou falar a verdade. Vem a hora que eu não vou falar por meio de comparações, mas vos falarei claramente, a respeito do Pai. Naquele dia que ele não estiver mais presente, preste atenção, igreja, no que você está lendo. Preste atenção no que os pastores pregam para você. Vê se os pastores explicam isso para você. Naquele dia, pedireis em meu nome, quando eu não estiver mais no meio de vocês, vocês vão pedir em meu nome. E não vos digo que rogarei ao Pai por vós. E eu não vou dizer, aqui presente, preste atenção, igreja. Com ele presente, eles pediriam a ele, né? E ele rogaria o Pai. Para resolver o problema. Mas ia chegar um momento que ele não ia estar mais presente, ele não ia poder rogar o Pai. Por quê? Ia chegar o momento de nós termos acesso ao Pai. Quando Jesus falou isso aqui, nós não tínhamos acesso ao Pai. Então, quando eu falo nós, era eles lá, né? Podia até ter sido hoje também, se fosse trazendo para os dias de hoje, né? Então, eles não tinham acesso ao Pai, mas foi dado acesso ao Pai.
Então, como que eu vou pedir a Deus ou pedir a Jesus, para ele pedir para Deus, se é o próprio Deus que está em mim, está em você? Como que você vai pedir isso para Jesus, sendo que o próprio Deus está em você? Se você pudesse ouvir a voz de Deus, ouviria ele dizer: não, você tem que pedir para mim. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui para te ouvir. Pede para mim o que você quer. Mas como a igreja não sabe bulufas de Bíblia, vive na mão de pastor que só está aí para enganar, aí fica pedindo em nome de Jesus, sendo que ele não pode fazer mais nada. E Deus está em você, está em todos nós. Temos que pedir para Ele. Pedir para o próprio Deus, não para Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nunca foi Deus, era um corpo do qual Deus estava dentro dele. Mas aquele corpo morreu. Quem ressuscitou? O próprio Deus. Cadê nós paramos? Pedireis em meu nome, e eu vos digo que rogarei o Pai por vós. 27, por quê? O próprio Pai, olha por que ele não ia mais rogar. Você não ia pedir mais para ele, não ia poder mais pedir para ele, porque ele não estava presente, né? Porque quem era que estava presente aqui? O que é que ele está dizendo aqui, meus amados? Que ele ia sair de cena, daquela manifestação de pai, de filho, ia voltar a ser ele mesmo, ser Deus mesmo. Ele ia sair da manifestação de filho e voltaria a ser ele mesmo, Deus mesmo. E dessa vez, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Amém? Então nós temos que pedir agora em quem? A Deus direto. E não em nome de Jesus. E lá na frente você vai ver, entender, eu tenho mostrado essas passagens várias vezes para você. É que a igreja esquece. Rogarei ao Pai. 27, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, né, e tendes crido que eu vim da parte do Pai. Lógico, era uma manifestação de Pai. Era uma manifestação de Filho, perdão. Era uma manifestação de Filho. Amém, mas você entendeu? Eu vou ter que desenhar. Que você não deve pedir em nome de Jesus. Você deve falar com o próprio Deus. Jesus de Nazaré era o corpo, não era o Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus. Volta um pouquinho. Mateus capítulo 19. Mateus 19, versículo 21. Versículo 21. 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai. Você veja, meus amados, que quando você fala para um crente, um pastor, um crente, que não se deve orar em nome de Jesus, ele diz: não, nós temos que orar em nome de Jesus. E essa passagem aqui, ó. Você vê algum pastor fazendo isso aqui, ó? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Você vê algum pastor vendendo os seus bens? Você vê Bispo Macedo, Soares, Vai do Mijo, vendendo o que eles têm para ajudar ninguém? Não, mas não está escrito. Ele não mandou.
E por que lá em João, se prega o capítulo 16 para os pastores, eles falam, não, mas aí não vale mais. Né? Ali perto, o João 16, os pastores dizem que vale. Você tem que orar em nome de Jesus. E eu estou explicando para você que Jesus não manda mais. Nós tivemos, ele nos deu acesso direto ao Pai. Então nós não devemos orar em nome de Jesus, temos que orar direto ao Pai, que está em nós, está em mim, está em todos nós. E aqui? Então aqui, não vamos respeitar esse versículo então? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, vê se alguém cumpre esse versículo aqui, já que é em nome de Jesus, foi Jesus que falou. Vende teus bens e dá aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Isso aqui os pastores não querem saber desse versículo, porque tem que dar o que é dele. Mas aqui, orar em nome de Jesus, o povo quer. O versículo 21 aqui não serve. Né? Mas o 16, o capítulo 16 aqui de João serve. Meus amados, até quando você vai ser idiota? Lá em João, falava com os discípulos. Jesus falava com os discípulos. E Jesus estava presente. Mas ia chegar um momento que ele não ia estar presente, ele não podia estar presente. Por exemplo, lá no assunto de Lázaro lá, né? Ele estava presente? Não estava. Deus estava naquele corpo lá. Mas ele não estava presente lá onde Lázaro estava. Maria mesmo disse, se eu estivesse aqui, meu filho não tinha morrido, meu irmão não tinha morrido. Mas não era Deus que estava naquele corpo? Era Deus que estava naquele corpo, mas estava dentro de uma carne limitada. Amém? Colossenses. Abra sua Bíblia, Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, farei em meu nome. Porque ele não ia poder. Eles estavam aqui no reinado de Jesus de Nazaré, né? O reinado de Jesus de Nazaré perdurou até o ano 70, você vai entender daqui a pouco. Então, eles no reinado, tendo Jesus de Nazaré como Senhor, eles pediriam quem? Em nome de quem? Jesus de Nazaré. Eles estavam certo ou estavam errados? Certinho. Mas hoje Jesus de Nazaré não manda mais. Vou lhe mostrar que Jesus de Nazaré não manda mais. Quem é que está no nosso controle? O próprio Pai. Dentro de mim, dentro de você, de todos nós. Então, a nossa oração tem que ser direta ao Pai. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome, apóstolo Paulo, viu? Apóstolo Paulo. Por quê? Ele, apóstolo Paulo, estava no reinado de Jesus de Nazaré. A quem ele deveria pedir? A Jesus de Nazaré. Estava no reinado dele, não chegou o fim, não tinha chegado o fim do reinado de Jesus de Nazaré ainda. Fazei em meu nome, em nome do Senhor Jesus, dando por ele
graça a Deus Pai. Amém, meus amados? Você tem que aprender a ler Bíblia. Quando você aprende a ler Bíblia, você sabe ler Bíblia, dá prazer você ler a Bíblia. Quando você não sabe ler Bíblia, dá sono, começa a ler, com um pouco está cochilando. Você é obrigado a abandonar a Bíblia. A turma tem o sistema religioso de A a Z, tem usado a Bíblia como remédio sonífero para dormir. Começa a ler, daqui a pouco o sono chega, vai dormir. Mas quando você sabe ler Bíblia, o sono vai embora. Amém? Efésio, volta um pouco. Efésios capítulo 1, versículo 11. Efésios 1, 11. Nós vamos ler do 11 ao 14. Versículo 11. Nele digo. Quem? Paulo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados. Ou seja, desde o princípio. Sendo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, ele já tinha morrido. Se Jesus já tinha morrido, e eles estavam aqui esperando ainda, é lógico, estava no reinado. Ele prometeu voltar, voltou no ano 70. Meus amados, você não pode desprezar a cronologia bíblica, né? A escatologia. Se você nunca viu falar escatologia consumada, como ele próprio na cruz falou o quê? Está consumado. Está consumado. Então, meus amados, tudo foi consumado. Amém? Não temos nada para a frente. Tudo foi feito já. Versículo 12. Terminamos 11. Conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos louvor da sua glória, nós, você vê que Paulo está no meio. Não podemos trazer. Se nós trazer essa palavra para o dia de hoje, tem que trazer Paulo também. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. Ele é o verbo da palavra aqui, é Paulo. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora, futuriza a palavra e diz nós. Eu, você. Aí está errado. E cadê Paulo? Esse nós aqui é Paulo. Não é eu, nem é você. 13. Em quem também vos depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho, não é a lei de Moisés, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. 14, o qual é o penhor. Ele estava penhorado. O penhor da nossa herança. Eles viviam como penhorado. Até o quê? Até o resgate. Até a volta de Jesus, que aconteceu no ano 70. E não é o resgate da carne biológica, é o resgate do espírito que ia para a cova. Morria a carne, o espírito ia para a cova. Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, meus amados? 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo
capítulo 5, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, estamos ausentes. Olha a situação deles, né? Não nossa, deles, que Deus não estava neles e nem Jesus de Nazaré. Então, para eles estava o quê? Ausente. No corpo estava ausente. Mas nós não podemos dizer que nós estamos ausentes de Deus. Ele está em mim, está em todos nós, meus amados. Você precisa crer no Evangelho. Portanto, sempre bom ânimo e sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém? O versículo 6, né? O versículo 6. 1 Tessalonicenses tem essa passagem mais uma só. 1 Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que morreram depois da cruz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram, porque quem morreu antes da cruz ressuscitou junto com ele, é o que está escrito. E aqueles que morreram da cruz até a volta dele no ano 70, vão ressuscitar o quê? Primeiro. Amém, meus amados? Só que para isso você tem que ter fé, entender a escatologia consumada, respeitar a cronologia bíblica, a que essa palavra está sendo direcionada, né? Tem que respeitar tudo isso. O povo vai lendo a Bíblia como está lendo o livro da Ana Maria Braga. Pensa que aqui é uma receita de bolo. Aqui não tem receita de bolo. Para nós terminar hoje, tem mais duas passagens. 1 de Coríntios. Abra sua Bíblia, 1 de Coríntios. Capítulo 15. Preste muita atenção nisso que você vai ler agora. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, nós vamos ler até o 28. Já li isso várias vezes para vocês, mas há necessidade de reler de novo. Porque assim como em Adão todos morrem, né? Todos morrem em Adão, em Adão. Assim também todos serão vivificados. Em quem? Em Cristo. Todos serão vivificados em Cristo. 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, a primícia. Não foi ele que ressuscitou primeiro? Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Se você
diz que não ressuscitou ainda porque você está nessa terra, você não é dele. Você não é dele. Porque ele está falando que depois dele foi ressuscitado todos aqui. As primícias, depois os que são dele, os que são de Cristo, na sua vinda e pela escatologia consumada. Ele voltou no ano 70 e, para ser mais preciso, no mês de agosto do ano 70. Amém? 24. Então virá o fim. Depois, olha, depois de Cristo ressuscitar, da volta, ressuscitou e voltou, né? Então virá o fim. Você não pode esquecer isso aqui, meus irmãos. Isso aqui não foi escrito essa madrugada. Então virá o fim. Quando ele quem é? Jesus de Nazaré. Ele entregar o reino a quem? A Deus, ao Deus Pai. Para os religiosos, Jesus está reinando eternamente. Eles disseram que Jesus reina eternamente. Você vê que eles estão contra o que está o evangelho dele. Porque ele está dizendo, ó, quando eu entregar o reino ao Pai, acabou esse negócio de pedir meu nome. Eu vou entregar. Agora vocês pedem meu nome. Eu não vou estar no meio de vocês. Vocês vão pedir meu nome. Mas vai chegar um momento que foi no ano 70, que ele devolveu o reino ao Pai. Vocês vão pedir agora a quem? Ao próprio Pai. Vocês vão falar com ele, não vão falar comigo. Vão falar com ele. Ao reino, ao Deus Pai, quando houver destruído todos os principados, que são pessoas que têm poder de mandar, principado, bem como todos protestados e poder. 25. Porque convém que ele reine, Jesus de Nazaré, convém que Jesus de Nazaré reine até, olha aqui, ó, um tempo de vencimento. Para os crentes, Jesus não tem tempo de vencimento. Estão contra o evangelho dele. Esses não são de Cristo, estão contra o homem. Se o homem está dizendo aqui que tem o tempo de vencimento, eu vou mandar só até tal dia. Passou desse dia, não vou mandar mais. Não adianta pedir as coisas em meu nome. Você entende, meus amados? Desde 4 anos atrás, quanto esse povo crente tem orado, tem jejuado pela vida de Bolsonaro, e cada dia que se passa, a vida de Bolsonaro está mais pior. Se sou eu no lugar de Bolsonaro, eu já tinha falado, olha, pelo amor de Deus, vocês param de orar por mim, para de jejuar por mim. Deixa eu resolver a minha vida entre eu e Deus. Amém? Porque eles pedem, faz tudo em nome de Jesus. Jesus não manda mais em nada. É o que está escrito aqui. Eu vou contra a palavra dele mesmo? Não posso. Reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, que é a morte que tinha o poder de levar o espírito à cova. Hoje ela não tem mais esse poder. 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. Todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui uma. Exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quem foi esse que subordinou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus de Nazaré, meus amados? Me ajuda aí. O próprio Deus. Então, quando ele vencer tudo isso aqui, tem um aqui que não era subordinado a ele. Deus Pai. 28. E quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então, olha o então aqui.
Olha o então, aqui reinando, no versículo 25, tem o até. No versículo 28, tem o então. Então, o próprio Filho, Jesus de Nazaré, o próprio Filho também se sujeitará. Se esse homem está sujeito a Deus, eu vou pedir alguma coisa a ele? Não vou pedir nada a ele, porque ele está no mesmo patamar que eu estou. Então vamos pedir a quem? O próprio Deus. Amém? O próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Não é por nada, não. Para quê? Para que o próprio Filho vai ficar sujeito ao Pai? Para que o próprio Deus, né, seja tudo em todos. Seja em mim, seja em Jesus de Nazaré, seja no bandista, no catocista, no que quiser. Quem é o Deus de tudo? Me ajuda aí. Deus mesmo. Que não tem mais Jesus de Nazaré reinando. Acabou. Zé Fininho para Jesus de Nazaré. Se você não crê, coma menos. Amém? Se você não crê, coma menos. E temos aqui 1 de Coríntios ainda, nós estamos no capítulo 15, volta no capítulo 10. Capítulo 10, versículo do 9 ao 11. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas as mordeduras da serpente. 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram. Aqui está se falando dessa passagem que não é para os dias de hoje, né? Está se falando daquele povo de Coreia, né, que morreu 32 mil, acho que num dia só. A terra engoliu. Murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. 11. Aqui está escrito exterminador. Na religião evangélica foi o Satanás que destruiu. Olha o Satanás como é poderoso dentro das religiões. Mas nós sabemos que o único poderoso é Deus. Ele é poderoso. 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, minha e sua, ou deles lá? Deles lá. Do tempo de Paulo. Advertência nossa. De nós outros. Paulo, nós, a palavra nós aqui, Paulo está se pondo no meio. Trazer essa palavra por dia de hoje, traz Paulo de volta, ressuscita Paulo. Porque ele está no meio da palavra aqui, nós. Mas os crentes não sabem ler Bíblia. De nós outros, sobre quem os dias dos séculos tem o quê? Me ajuda aí! Tem chegado há 2000 anos atrás. O fim dos séculos tem chegado ou vai chegar muito milhões de anos na frente ainda? Paulo está dizendo que tem chegado. O que é que os pastores pregam? Não. Isso é o fim do século. Qualquer guerrazinha é o fim do século. Bolsonaro foi preso. É o fim do século mesmo. É o fim dos tempos. É o fim dos tempos. Bolsonaro preso é o fim dos tempos. Mas aqui, meus amados, foi há 2000 anos atrás. O fim de tudo aquilo chegou. O tempo deles aí. Amém? Vamos ler era até o 11 só. Hoje, a minha oração é que não haja nenhum intercessor entre eu e o Pai,
nem Jesus, nem muito menos pastor. Esses cães gulosos aí, eles não podem ficar entre eu e Deus. Amém? Mas os crentes não fazem oração sem deixar Jesus de Nazaré, que não manda mais nada, e o pastor. Primeiro o pastor, né? Vou pedir oração para quê? Para o pastor. Aí o pastor vai, ora em nome de Jesus. E não acontece, bolufas. Não acontece. Jesus no reino já não tem mais poder, não tem mais reinado. Então, não acontece bolufas. Agora, quando você pede a Ele, que está no poder, aí pode acontecer algo. Amém? Para nós encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Para nós encerrar hoje. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Versículo 1. Havendo Deus outra hora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas. Pelos profetas. 2. Nestes últimos dias, a palavra nestes, é uma palavra futura ou presente? É uma palavra presente. Mas como isso aqui não foi nessa madrugada, foi há quase 2000 anos atrás, presente do passado. Não sabe ler Bíblia. Né? Nestes últimos dias, olha, eles vivendo os últimos dias que os crentes vivem engolindo como se fosse hoje aí. Nos últimos dias, nos falou pelo Filho. É lógico. Ano 68. O Filho estava no poder positivo. O Filho estava no poder. Então, ele estava falando ainda por ele. Era Jesus de Nazaré, o poderoso aqui ainda. Amém, meus amados? Falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém? Precisamos ler Bíblia. Meus amados, você precisa entender uma coisa. Filho, Deus não tem esse filho especial. Era uma manifestação. Era Deus mesmo naquele corpo. Ali o corpo era apenas um corpo como nós somos, apenas um corpo. Mas Deus está em mim, está em você, em todos nós. Amém? Você precisa crer e aceitar. Então, era uma manifestação de filho. Essa manifestação de filho durou até o ano 70. Então, hoje, acabou a manifestação de filho. Hoje é Deus mesmo agindo como pai. Deus, pelo certo tempo, Deus agia como se fosse filho. Mas hoje, ele age como pai mesmo. Amém? Ele pode descer o cacete porque ele é pai. Amém? Então tá aí uma ministração que nos traz conforto, nos faz crescer, nos faz ficar forte, uma ministração nutritiva e não enganosa, uma ministração enganosa que se prega dentro dessas religiões por aí. Que nem ministração lá, nem podemos dizer que lá se faz ministração, porque é 2 horas e meia de culto no máximo, né? 1 hora para cantar, 1 hora para pedir oferta. Que ministração vai ter? Nenhuma. Ministração nenhuma. Amém? Paz e graça a todos vocês. E domingo, nesse mesmo horário, nosso encontro é certo aqui novamente, com mais uma ministração que nos fortalece. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo por todos os dias da sua vida. Amém?